Let's get it. Let's get it. Janelle Music. Martinho. Um pouco de treinamento. Quem vos fala, Alenga Massapulo. Estou aqui presente para fazer a apresentação do meu trabalho de fim do curso, subordinado ao tema a importância da auditoria interna para as organizações. Vamos ter como estudo de caso a empresa Wise Balance Limitada. A título de introdução, começo por dizer que, desde as grandes revoluções da história, com destaque para a Revolução Inglesa e o surgimento do capitalismo, o homem teve a necessidade de organizar e controlar os seus bens e aferir seu grau de liquidez. Assim, a par das ciências contabilísticas, surge a auditoria, de quem gere, fazem toda a diferença no sucesso estratégico das organizações. Daí que a auditoria visa mostrar como as organizações têm gerido seus recursos, principalmente financeiros. Mas, pelo que se constata, esta componente ainda tem sido muito negligenciada. E diante do exposto, nós temos a formulação do problema. Este tema tem como principal objetivo mostrar negativamente as organizações. Assim, atentem a seguinte pergunta repartida. Pergunta: nós enunciamos duas hipóteses. A primeira hipótese é que a auditoria interna vai trazer um impacto positivo no controle dos recursos organizacionais, permitindo que se tenha uma visão clara sobre as mesmas. A segunda é que a auditoria interna fornecerá informações de grande impacto. A morosidade na resposta da empresa pretendida para a recolha e análise das informações, bem como a não participação de todos os membros do corpo diretivo para responder ao questionário por nós submetido. Mas o destaque é a concretização deste trabalho, muito em parte graças à metodologia de investigação que nós adotamos. Pois que, para a realização deste trabalho, nós começamos por utilizar os métodos teóricos e técnicas de revisão bibliográfica gerais, análise de dados, factos e análise síntese sobre a importância da auditoria interna. Nesta senda, surge na perspectiva do escritório Souza e Batista abordagens distintas no que respeita aos métodos de pesquisa, onde eles classificaram em quantitativos, qualitativos e mistos. E olhando para a abordagem deste trabalho de pesquisa, nós olhamos para a abordagem mista, pois nós pegamos aspectos qualitativos teóricos e quantitativos práticos, unimos de formas a proporcionar a objetividade deste trabalho de pesquisa. O nosso trabalho, a nível da sua estruturação, ela está dividida em 3 capítulos, onde no primeiro capítulo nós olhamos para a fundamentação teórica com referência aos principais conceitos voltados para a auditoria. Já no segundo capítulo, nós temos a forma de registro e a importância da auditoria interna. E por fim, nós temos o terceiro capítulo, onde respondemos a pergunta feita na metodologia e demonstramos os resultados obtidos por meio da submissão de um questionário dirigido aos órgãos de gestão da Wise Balance Limitada. Vamos agora olhar para aquilo que é o capítulo número 1, Fundamentação Teórica voltada para a auditoria. Bem, segundo se tem notícias, a atividade da auditoria ela surge na Inglaterra. Enquanto dominador dos mares e do comércio em épocas passadas, eles teriam começado a disseminação de diversos investimentos em diversos locais e países e, por consequência, o exame dos investimentos mantidos naqueles locais. Com origem latina, a palavra auditoria tem como primeiro significado ouvir, mas foi com os ingleses que passou a ter um significado mais abrangente, quando eles começaram a utilizar a auditoria em sistemas contabilísticos, onde o auditor, para além de ouvir, tinha como principal função verificar se o que estava planeado estava de facto a ser cumprido. O nosso trabalho, ela contém várias definições e vários conceitos, mas vamos nos focar no conceito principal, que é a auditoria. Definindo-a, a auditoria é uma técnica contabilística que tem como objetivo apontar e examinar todos os elementos que não estejam em conformidade com os objetivos da empresa e com as normas vigentes, visando detectar erros e fraudes. Olhando para aquilo que é o auditor é aquele indivíduo que examina os registros e procedimentos de modo a criar garantias contra fraudes e certificar do que aquilo que a Conselho de Administração determinou estão de facto a serem cumpridas. Vamos agora olhar para aquilo que é o capítulo número 2, Importância da auditoria interna. A auditoria interna ela é importante primeiro porque tem a finalidade de desenvolver um plano de ação que ajuda a administração a atingir os seus objetivos na empresa, por um lado. Por outro lado, ajudar o auditor interno a avaliar os seus sistemas de controles contabilísticos, financeiros e operacionais da empresa, bem como avaliar os riscos e verificar se está ocorrendo o cumprimento por parte das normas, políticas e procedimentos internos com o objetivo de atestar a integridade e a eficácia dos controles. Expressado esta breve análise
dos capítulos número 1 e o capítulo número 2, vamos agora entrar para aquilo que é o capítulo número 3, o nosso estudo de caso feito na empresa Wise Balance Limitada. E a pergunta que surge é, o que é a Wise Balance Limitada? Bem, a Wise Balance é uma sociedade de direito angolano que foi constituída a 15 de maio de 2018, localizada no município de Luanda, Largo do Pinaxis, terceiro andar, tem como vocação a prestação de serviço a nível de consultoria, contabilidade, assessoria fiscal, elaboração de projetos de investimentos e outros. Vamos agora olhar para aquilo que é a gestão estratégica da Wise. A nível da sua visão, a Wise pretende ser uma instituição reconhecida pela eficácia, eficiência e excelência nos seus procedimentos de trabalho. Quanto à missão, ela pretende efetuar serviço a nível de consultoria que contribuam para o crescimento e o desenvolvimento dos negócios dos seus clientes. Se olharmos para aquilo que são os valores, a Wise pratica respeito, honestidade, rigor, ética profissional e, por último, trabalho em equipa. Feita esta súmula sobre a Wise, vamos agora olhar para aquilo que é a demonstração estatística. Nós começamos por utilizar um dicionário com 14 perguntas de respostas curtas, que permitiu uma análise clara e objetiva dos resultados expressos na nossa pesquisa de forma percentual. Com uma amostra de 12 inquiridos, nós obtivemos 12 respostas que foram analisadas e interpretadas por meio de tabelas e gráficos. E vamos começar essa explicação com o gráfico número 2. Este gráfico é referente à existência de normas e procedimentos. Se atentarem bem, mostra que 83% dos inquiridos elas responderam que o Departamento de Auditoria Interna não contém como tal um manual, mas ela tem descritas orientações sobre execuções, prazos de entrega dos trabalhos, bem como os seus procedimentos, e 17% demarcaram-se desta afirmação. A avaliação da atividade da auditoria foi um dos aspectos tidos em conta na nossa pesquisa. E os resultados que esse gráfico expressa mostram-nos que 50% dos nossos inquiridos eles responderam que muitas vezes as atividades da auditoria interna são avaliadas. 25% disseram sempre, 17% disseram poucas vezes, mas ninguém respondeu para nunca. O que fica claro, pelo menos, a existência deste processo avaliativo. Olhando para aquilo que é a influência da atividade da auditoria interna no processo de tomada de decisão, este gráfico exposto mostra-nos que 34% da nossa amostra considera ter bastante influência no processo de tomada de decisão. Já 25% afirma ter muita e 16% considera não ter de facto muita influência. O próximo gráfico é referente aos principais objetivos da auditoria interna. E os nossos inquiridos classificaram o seu grau de importância numa escala de 1 a 5, sendo que 1 pouco importante e 5 muito importante, numa análise global. E sobre os 5 principais objetivos da auditoria interna, os nossos inquiridos consideram que o acompanhamento de ações corretivas, bem como a redução de ocorrência de erros e fraudes, são dos objetivos de maior importância nas organizações. Olhando agora para as áreas onde o sistema de controle interno atua, neste quadro número 6, nós podemos verificar, de facto, que as áreas selecionadas atendem às nossas expectativas. Atentem, por exemplo, que o sistema financeiro ela obteve 75% a nível de controle, o sistema de comunicação ou informação ela obteve 69% e os processos operacionais obtiveram 83%. Números razoáveis para que se tenha, de facto, um bom sistema de controle interno. Prezados júris, a nossa pergunta de partida questiona qual é o impacto que a auditoria interna tem na gestão das organizações. E, felizmente, as hipóteses enunciadas foram comprovadas. Atentem que, dentro da nossa pesquisa, 59% dos nossos inquiridos consideram que a auditoria interna tem bastante influência na melhoria dos processos operacionais, tal como verificado nos gráficos apresentados. Por outro lado, ficou também claro que a auditoria interna melhora a qualidade da prestação de serviço, corrige erros e previne que se cometam fraudes. Com esta parte, quero dizer que está feita a conclusão deste trabalho, mas insta a salientar que a conclusão expressa aqui, ela não reflete como um todo a importância da auditoria interna para as organizações, pois que os trabalhos científicos por si só nunca são conclusivos, dado o dinamismo que a própria ciência apresenta, mas era importante que se fizesse uma conclusão em função do que aqui foi expresso. Outra nota de destaque são as insuficiências e limitações que nós obtivemos ao longo do nosso processo investigativo dentro da Wise Balance e gostava de trazer aqui alguns e partilhá-los a título de sugestão.
A primeira sugestão é que a WISE audite pelo menos trimestralmente todos os processos operacionais. Segundo, que sejam elaborados e disponibilizados para todos manuais de normas e procedimentos. Que a avaliação da atividade da auditoria sejam sempre efetuadas e com uma margem percentual acima de 50% e não abaixo, conforme indica os 33% da nossa pesquisa. Por último, que todos os membros do corpo diretivo participem na melhoria do sistema de controle interno e que os resultados obtidos sejam divulgados e partilhados por todos na organização. Com esta parte, quero dizer que está feita a apresentação deste trabalho. Muito obrigado pela atenção. Desta feita, devolvo a palavra à banca examinadora. Ok, muito obrigado por apresentar. Apesar de apresentar, estive um jornalista. Olho grosso tá amarrado, sai. Mano, bomba, só quem é invejoso ele doer. E porque não deixo ninguém matar minha pai. Vai me falar, amor, mas pra mim não tem nada a ver. Porque a minha luta São essencialmente dois tipos de auditoria, que é a auditoria externa e a auditoria interna. Essas auditorias elas são feitas em função das necessidades da organização, mas a que mais se usa é a auditoria interna. E permitam-me dizer que as organizações, em função das suas especificidades, elas usam diferentes formas de controlar os seus fluxos operacionais. Existem formulários específicos para controlar essas saídas, mas tem elementos muito próprios como os balanços, balancetes e determinados rácios que vão influenciando no próprio controle de saída de bens e serviços da organização. O GER apresenta ao candidato as seguintes recomendações: atualizar as referências, organizar por ordem alfabética as referências bibliográficas, bem como as listas de abreviação. E por último, inserir as citações nos tipos de auditoria. Considerando os pontos fortes e os pontos fracos, o júri decidiu atribuir por média ao trabalho a classificação de muito bom com 17 valores. tá com raiva, então vai deixar na esquadra. Porque a minha luz só vai pra lá em cima é que apaga. Tá com raiva, então vai deixar na esquadra. As indiretas que vocês mandam nem me atingem nem um coche. No rap game eu já não jogo, deixei pros putos, agora sou coach. Vocês estão sempre freios. Mais uma vez, com a permissão dos membros também procurados, o Parlamento de Gestão Pública apresenta mais um licenciado que ontem era bacharel. Já não existe. Já não existe. Hoje é licenciado, por isso, entendeu? Parabéns, deixa eu dar a cabeça toda. Eu tô cada vez mais quente. Deixei de ser visionário, caçula, agora sou vidente. Vocês não sabem por onde passei, quantos magalas falsos enfrentei. Por tudo por nada dizes que eu mudei, a tua opinião é do pai, caguei. Ninguém mexe naquilo que conquistei com sacrifício, não admito tanto que se te armares em cão, vírus chinês e papo ter. Olho grosso tá amarrado, sai. Mano, bomba, só quem é invejoso ele doer. E porque não deixo ninguém matar minha pai. Vai me falar, amor, mas pra mim não tem nada a ver. Porque a minha luz só vai pra lá em cima é que apaga. Tá com raiva, então vai deixar na esquadra. Porque a minha luz só vai pra lá em cima é que apaga. Tá com raiva, então vai deixar na esquadra. Se tá com raiva. Algumas pessoas às vezes dizem que não são bons com palavras, mas em momentos como esse dificilmente elas saem. Mas é importante agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo ao longo desse processo formativo. As dificuldades foram imensas, sim, mas também houveram momentos muito bons que devem ser aproveitados e levados para a vida. Gostava de citar muitos nomes, mas infelizmente a maioria vai cair no erro do esquecimento. Então, de forma geral, eu vou começar por agradecer a Deus, aos meus professores, que felizmente passei pela mão de todos eles, passaram muita informação, muito conhecimento, aos meus pais, amigos,
filhos, sobrinhos, detalhe, não tenho filhos, mas todas as pessoas que ao longo desse processo estiveram comigo e deram o seu apoio. Muito obrigado. Ia citar a família Pinissa, Massapulo, Panga, Felipe, Quinundila. São muita gente que durante esse processo não deixaram de torcer o braço comigo. Então, a todos vocês, muito obrigado. Aos meus colegas, amigos que aqui estão. Ninguém apaga a luz que Deus acende. Se não queres ajudar, então não estraga. Louis Vuitton, Gucci, Paris, Nova York. Isso não é fezada, é fruto do trabalho. Aqui é pra quem é forte. Esse é vosso olho grosso, coisa alheia fica tipo já é vosso. Vossa inveja tá no sangue até no osso. Tão amarrado em nome do Pai Nosso. Por isso é que lixo no meu corpo não aceito. Meteram barreira, esqueceram que eu sou Bacongo. Vou. Olho grosso tá amarrado, sai. Mano, bomba, só quem é invejoso vai lhe doer. E porque não deixo ninguém matar minha pai. Vai me falar mal, mas pra mim não tem nada a ver. Porque a minha luz só vai pra lá em cima é que apaga. Tá com raiva, então vai deixar na esquadra. Porque a minha luz só vai pra lá em cima é que apaga. Tá com raiva, então é que está na esquadra. É um momento único, é um momento de muita felicidade, muita satisfação e palavras faltam, né, para descrever esse momento ímpar na minha vida. Mas a sensação é de dever cumprido e de muita felicidade. Olha, foram 4 anos muito difíceis, por acaso. Eu entrei em 2016 e os primeiros 2 anos eu raramente fazia provas com os estudantes na turma porque quando chegasse o momento de prova eu sempre ficava doente. Era uma das grandes dificuldades. A distância também, estalagem e aqui por centro da cidade, muitas das vezes tem que acordar cedo, passar noites a estudar. Então as dificuldades foram inúmeras, mas felizmente estamos aqui. Com certeza, né? Sozinhos nós não conseguimos chegar distante. Disse que se queres ir distante, vai sozinho, mas se queres ir muito mais longe, então vá acompanhado. Então a família sempre esteve aí, os meus amigos, os meus colegas. Então seria ingratidão da minha parte não mencionar o apoio que a minha família teve. Bom, primeiro deixa eu dizer que estudar não é algo que faz as pessoas ficarem ricas. As pessoas estudam para servirem à sociedade. Então é importante que as pessoas foquem, estudem e façam aquilo que seja benéfico para eles. E o estudo é uma dessas coisas que ajuda a potencializar e a fazer com que as pessoas cresçam, quer a nível profissional, socioeconômico, cultural e a todos os níveis. Ok, muito obrigado e boa sorte. Obrigado eu, bom trabalho.